Olá, povo de Deus! Bem-vindo ao canal Conhecendo o Cristianismo. Continuamos na nossa proposta de ter estudos simplificados de até 20 minutos, embora eventualmente esse tempo passe um pouquinho. Esse é o vídeo número 12 do canal com estudos das doutrinas básicas do cristianismo. Já estudamos os vídeos anteriores sobre Deus, fé, Bíblia, criação, queda e redenção. Então, se você compreendeu o pano de fundo da salvação oferecida por Deus e aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, você recebeu o Espírito Santo de Deus e com isso você deve se tornar a cada dia uma nova criatura. Por isso, é necessário, na verdade, e fundamental, que você entenda claramente as consequências da sua escolha por seguir a Cristo, para que você não se torne uma pessoa enganada, mesmo estando dentro de uma igreja cristã. E existem muitas. Como já informamos em outros vídeos, por causa do compromisso com a duração de até 20 minutos, não vamos ler todas as referências bíblicas. Dê um pause, leia, confira e retorne. Te convido a ver os outros estudos do canal. Inscreva-se e compartilhe. Eu sou William Pereira, apenas um cristão. Existe um preço a pagar e muitas pessoas, infelizmente, conhecem a Jesus, entendem o significado de aceitá-lo como Senhor e Salvador, mas não estão dispostos a alterar em nada o estilo de vida e as coisas que naturalmente fazem. Ser uma nova criatura implica em mudanças. Às vezes, essa mudança tem que ser radical, pois pode implicar em mudança de conceitos e parâmetros de vida, coisas em que você acreditava e que não mais são compatíveis com o viver na fé cristã. Lembre-se que você continua tendo o seu livre-arbítrio preservado, mas fazer as escolhas certas que mostram que você é um novo ser, com uma nova vida, vai depender da sua fé, da sua disciplina e determinação. Ouvir a voz de Deus falando ao nosso espírito e ao nosso coração e mente implica em querer atender ou não. Deus não vai te fazer um crente fiel goela abaixo. É você que deve desejar estar na presença maravilhosa de Deus e usufruir do seu permanente cuidado. Em Romanos 12:2 está escrito: "E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Então, sabemos que a vontade de Deus é boa, agradável e, como ponto culminante, é perfeita. Paulo nos ensinou aqui que, a partir de um encontro real com Cristo, não podemos mais ser as mesmas pessoas que éramos antes. A nossa mente precisa ser renovada. É preciso deixar para trás as coisas que antes se fazia no mundo e que eram aparentemente normais, mas que não agradavam a Deus. É viver de uma forma diferente, procurando entender a vontade de Deus para a sua vida. Não se iluda, isso não é simples e muito menos não é fácil. Um exemplo que pode ser estendido para muitas outras coisas, podemos encontrar em Efésios 4:28, que diz: "Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com o que repartir com o que tem necessidade." Esse mesmo pensamento valia para outros pecados, como aquele que mentia, que matava, que era devasso, que era alcoólatra, que adulterava, ou aquele que cobiçava e invejava e tudo mais. Coisas que antes podiam ser normais para você, mas que nunca agradaram a Deus. Quando estávamos longe de Deus, fazíamos as vontades da carne, os nossos desejos predominavam, e por isso estávamos dentro da condenação de Deus, como define Efésios 2:3. Entre os quais, todos nós também
Antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Quando eu renovo a minha mente buscando as coisas de Deus, eu estou renunciando a tudo aquilo que não agrada a Deus e que me separam dele. Tenho que viver de modo diferente para que todos aqueles que me conhecem ou que me conheciam possam se surpreender, ao ponto de dizer: não conheço mais você, você é outra pessoa. Se Deus transformou você, então não tem jeito para mim também. E essa mudança de atitudes e de modo de viver e de reagir em relação às coisas do mundo é a comprovação de uma nova vida na vida cristã. E isso implica também na renovação de conceitos, de pensamentos, de filosofias ou ideologias que antes acreditávamos, de modo que seja formado em nós um novo caráter, o caráter de Cristo. E assim, vamos viver dentro do temor do Senhor, ao que chamamos de consciência cristã. Mas o temor do Senhor é muito mais, como vamos estudar mais à frente, em outro vídeo. De certa forma é simples. Não pode alguém que se diz cristão, que conheceu e aceitou a Cristo e a tudo o que ele representa, continuar praticando as coisas que Deus condena, ou pensando e apoiando coisas e pessoas que estão longe dos valores e princípios cristãos. A verdadeira conversão ou transformação de vida implica necessariamente em afastar tudo o que não procede de Deus e que não agrada a Deus, por não estar em conformidade com a sua palavra, a Bíblia, e com os valores e princípios eternos definidos por Deus. Até parece muito óbvio que alguém que busque ou que deseje buscar a vontade de Deus se alinhe com todos os princípios de Deus que Deus estabeleceu e não apenas alguns, pois o temor do Senhor tem que nos levar a amar o que Ele ama e detestar o que Ele detesta. Se isso não acontece, a comunhão que imaginamos ter é falsa e tremendamente perigosa. Mas lembre-se, ninguém pode ser obrigado a aceitar os padrões de Deus, como também ninguém deve ser obrigado a aceitar os novos padrões do mundo. Cada um fique em paz no seu quadrado. Mas se você acha sinceramente que pode ser um cristão, negando em sua vida, em suas atitudes e em suas ideologias e conceitos, tudo o que se pode definir como princípios divinos imutáveis, lamento te dizer, você está vivendo em um terrível engano. Preciso então abordar uma realidade que não pode ser ignorada ou simplesmente não tratada, como não é tratada claramente dentro das igrejas cristãs, sejam elas evangélicas, para minha vergonha, ou católicas. Aqui no Brasil e também no mundo inteiro, vivemos um momento político dualista e totalmente dividido entre o que chamamos de direita, os chamados conservadores, e os de esquerda, os chamados progressistas. Vivemos no mundo e não podemos nos alienar quanto a essas questões, pois o tipo de governo que estiver comandando o país trará reflexos positivos ou negativos sobre as nossas vidas, sobre a igreja e sobre toda a sociedade. A Bíblia nos ensina em Provérbios 29:2: quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Você vai querer se alegrar ou gemer? Normalmente, a chamada direita é aquela considerada como conservadora, ou seja, tem como valores fundamentais a crença em Deus, em maior ou menor grau. Acreditam nos princípios éticos ditos por Deus desde Levítico, Números e Deuteronômio. Além disso, esses ditos conservadores defendem a liberdade de religião, qualquer que seja, defendem a família e a entendem como célula matriz da sociedade. Defendem a liberdade de opinião, a liberdade de ir e vir, de decidir e fazer as escolhas para suas vidas e a de seus filhos, e como os educá-lo para serem pessoas de bem e de caráter. Defendem ainda a propriedade privada, o trabalho livre,
a produção liberal e não estatizada, e não reconhecem a existência de outros gêneros não naturais que não seja macho e fêmea, entendem que a riqueza e a pobreza são lados de uma mesma moeda, entre outras questões. E no que pensam os seguidores da chamada esquerda, os ditos progressistas? Praticamente o contrário de tudo que a direita conservadora defende e acredita. E defendem abertamente os princípios do socialismo e do comunismo. Não querem ou não creem nem aceitam Deus e nem os princípios divinos e nada que eles se relacionem ou representem. Ofendem publicamente os símbolos da fé cristã e por isso relativizaram os princípios de Deus para torná-los mais humanos, mais inclusivos e mais fraternos e flexíveis, ou até mesmo buscam a inversão total desses valores e princípios. Defendem a não existência de igrejas de qualquer religião, não defendem a família como definida por Deus, querem educar os seus filhos com a ideologia que desejam, querem uma sociedade igualitária onde todos tenham a mesma coisa, mas a liderança vive na riqueza e na opulência e o povo na pobreza. Criticam abertamente outras pessoas que manifestam publicamente a sua fé praticando a cristofobia e sequer são considerados ou se consideram preconceituosos. Os mais radicais desejam e querem tomar a sua casa, a sua propriedade rural, querem tirar dos cidadãos o porte de arma para que não tenham como se defender dos confiscos que querem impor. Querem ensinar os seus filhos a seguirem outros padrões de liberdade de gênero, ensinando que menino pode ser menina, e o contrário, violando os princípios estabelecidos por Deus. Não acredite em mim. Procure também ler nos sites oficiais dos partidos políticos, especialmente quando das eleições, quais são os programas das propostas político-partidárias que pretendem implantar quando eleitos, pois são obrigados a apresentarem para seus candidatos poderem concorrer nas eleições. Mas o interessante é que, durante as campanhas, não falam quase nada das suas reais intenções. Mas já tem candidato dessa esquerda falando abertamente do que pretendem fazer se eleitos. Certamente, isso é apenas o cerne de uma perseguição que virá se pessoas com esses pensamentos forem eleitas para os mais diversos cargos eletivos. De onde vem todo esse pensamento contrário a tudo que se levanta da parte de Deus? Bom, se é contrário a Deus e a quaisquer dos seus princípios, não pode vir de Deus, e sim do seu inimigo, lógico, daquele que tentou ser igual a Deus e foi banido da presença dele junto com os que se rebelaram contra Deus, Satanás e seus anjos transformados em demônios. Mas eles apenas usam a sua influência demoníaca na mente de pessoas como Marx, Lenin e Antônio Francisco Gramsci, para falarmos de um mais atual, que influencia o pensamento da esquerda moderna. Por que simplesmente não nos deixam em paz com a nossa loucura? Porque é isso que somos. Somos loucos por acreditarmos no Evangelho de Cristo, porque a palavra de Deus é loucura para os que se perdem. Pode então um cristão verdadeiro apoiar pensamentos filosóficos ou ideológicos que são contrários aos princípios de Deus? Pode ou deve apoiar candidatos e ideologias ou partidos políticos cujos programas político-partidários são contra Deus, os seus princípios e valores para a sociedade, a família e contra a sua própria igreja e religião? Que renovação de mente é essa que apoia princípios contrários a Deus e seus decretos eternos? Pode um cristão verdadeiro apoiar qualquer ou quaisquer dos cargos eletivos, candidatos completamente desonestos e corruptos, cheios de processo por roubalheira, com um padrão totalmente oposto ao padrão de Deus? É escolher Barrabás. E tome cuidado em pensar em não ir votar nas próximas eleições,
porque os maus vão em peso e, como se diz, para que o mal vença, basta que os bons não façam nada. Veja a situação desesperadora da Argentina e o que aconteceu no Chile recentemente. Os bons ficaram em casa e não foram votar, e o socialismo está a todo vapor. O fato é que, ao se tornar um cristão, um verdadeiro cristão, você precisa fazer renúncias e escolhas. É como no casamento. Nele, você que é homem, está renunciando a todas as outras mulheres do mundo, ou, se mulher, renunciando a todos os outros homens do mundo para ser fiel apenas à sua amada ou ao seu amado. E muitas dessas escolhas e renúncias podem até nem serem pecados, mas, além de não contribuírem para a sua edificação pessoal, pode ser usada como pedra de tropeço para alguém mais fraco que você. Isso é a nossa natureza carnal, que ainda luta para ter espaço nos nossos corações. Mas devemos resistir, e cabe cada um de nós não dar espaço ao diabo e seus anjos, pedindo a Deus o discernimento para ver que candidatos estão do lado dos princípios de Deus e quais são contrários a esses princípios, para fazermos escolhas que não nos levem a gemer. Mas, para isso, você precisa ter uma mente cristã, ou a mente de Cristo. E se você não for cristão, um pouco de bom senso já faz muita diferença, para não colocar nos cargos eletivos desse país pessoas corruptas e malignas que mantêm o seu coração no mal. E também pedir discernimento para saber o que ver, seja na televisão, no teatro ou cinema. Por exemplo, que coisas que nem são pecados estão tornando ou tomando conta e atrapalhando a sua vida pessoal e a sua vida com Deus? Um desejo incontrolável de assistir horas e horas de maratona de uma série de TV favorita? Horas e horas malhando numa academia e sem tempo para outras coisas importantes? Um vício em videogame que mais atrasa a sua vida do que a impulsiona para frente? Leitura de livros de fantasia, de ficção ou outro tema que no final não edificam em nada e você poderia não ter perdido tempo com eles? Nada disso é pecado. Mas quando se compara o tempo que se gasta com essas coisas e o tempo que se gasta com a comunhão com Deus, algo deve te mostrar que tem alguma coisa que não está indo bem. E é preciso corrigir isso. Deus não quer fazer de você um alienado. Isso é um fato. Você pode continuar a ler livros edificantes, ver filmes com boas mensagens e jogar o seu joguinho preferido, mas tenha em mente a moderação. Portanto, o pensamento de um cristão e a sua consciência deve estar atento e cativo em Cristo, e isso só é possível quando estamos vivendo no temor do Senhor. Não estou dizendo que é fácil, por causa da nossa natureza, pois, ao aceitar a Cristo, nos transformamos em seres espirituais, mas continuamos em nossos corpos mortais até sermos glorificados. Então, como fazer a nossa mente cativa em Cristo? Siga duas recomendações básicas feitas pelo apóstolo Paulo. Primeira, veja Colossenses 3:2, ele ensina: pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Segunda recomendação, ensinada aos Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se há algum louvor, nisso pensai. Além disso, o constante estudo da leitura da palavra e seus momentos de oração é que vai fortalecer a sua fé e ensiná-lo a estar buscando sempre aprender mais de Deus e desenvolver uma consciência cristã autêntica, uma consciência aprovada por Deus. E ficamos por aqui. Se você gosta dos nossos estudos simplificados, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe para que outras pessoas também possam crescer na fé.
E muito obrigado por estar aqui conosco. Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Um grande abraço.